Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito das famílias, falando especificamente sobre o Instituto do Bem de Família. Instituto esse talhado, cunhado, esculpido nos artigos 1711 e seguintes do Código Civil. Lembrando que dentro dos nossos blocos relativos e pertinentes ao bem de família, nós estudamos, primeiro, um histórico, falamos aí do Homestead Act de 1839, Instituto Texano, trouxemos para vocês um conceito exatamente similar àquele esculpido no artigo 1712 do Código Civil. E ainda falamos acerca das espécies de bem de família. São duas espécies, só lembrando, bem de família voluntário e bem de família legal. Dentro do voluntário, falamos das suas características especiais, administração e extinção. Mas o que nos interessa, pelo menos nesse bloco, são os efeitos da impenhorabilidade, 1715, e da inalienabilidade, 1717, do nosso Código Civil. Tudo bem, tudo tranquilo, mais do que so far so good, né? Entramos daí no bem de família legal, pontuamos o bem de família legal e falamos do alcance desse bem de família, de acordo com o artigo 2º da Lei 8.009 de 90. Ou seja, tão somente 3 bens que não estariam abarcados de acordo com a lei, que seriam aqueles de adorno, obras de arte e até mesmo aqueles veículos de transporte. Tudo bem, super tranquilo. Dentro desse bloco, pelo menos nesse bloco em específico, quero falar com as exceções aos efeitos do bem de família. Então, um tópico novo dentro de bem de família, que são as exceções à impenhorabilidade e exceções à inalienabilidade. Ou seja, situações que a gente pode penhorar e que a gente pode vender, né? Porque é exceção, então é situação então que viabiliza a venda e que viabiliza a penhora. Tudo bem? Super tranquilo, super sossegado. Gente, essas exceções, tanto a impenhorabilidade e a inalienabilidade, elas se encontram esculpidas no artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Então elas estão lá esculpidas, talhadas no artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Eram 7 exceções. Por que eram? Porque 7 não é múltiplo de 3, não é mágico, não é holístico. Razão pela qual, então, o nosso legislador retirou uma das hipóteses, que era aquela que estava no inciso 1º do artigo 3º. Aquela que falava que, obviamente, se houvesse algum crédito trabalhista, o empregador poderia buscar a retirada da inalienabilidade ou da impenhorabilidade do proprietário da residência, daquele que, obviamente, devia determinado crédito. Essa situação não existe mais, como diria Padre Quevedo, né? Ela acabou, né? Acabou. Ou aí já era, ou seja, já era Charlie Brown, ou aí já era Jorge Mateus. Não existe mais, e isso é interessante dizer. Em outras palavras, são 6 exceções que continuam válidas e vigentes. E por que 6? Porque 6 é múltiplo de 3, é 2 vezes mágico, é 2 vezes Pai, Filho e Espírito Santo, é 2 vezes Isis, Osíris e Horus, é 2 vezes Harry, Rony e Hermione, ou se vocês preferirem, 2 vezes Han, Luke e Leia. Tudo bem? Então são 6 exceções ainda existentes. A primeira delas, trazida no inciso 2, diz respeito ao financiamento. Em outras palavras, o sujeito, gente, ele pega financiamento para comprar a sua casa própria. E daí? E daí que ele deixa de pagar, tá devendo. Ele pode perder essa casa? Claro que pode. Imagine você pegar o dinheiro, né, desses agentes de financiamento, ou seja, dessas concessionárias que seja, né, do banco propriamente dito, e você retira esse dinheiro para pagar a sua casa. E você deixa de pagar. Que putaria é essa? E daí na hora que o sujeito vai executar, falando assim, não, mas você não tá me pagando, você diz, não, mas calma aí, bem de família, né, bem de família, sou café com leite. Em outras palavras, em outros vezes. Em razão disso, né, é uma situação excepcional à impenhorabilidade. Se não paga o financiamento, né, óbvio que ele vai poder ser executado, óbvio que ele vai poder perder a casa. Até porque, enquanto ele não adimplir, não fazer todo o pagamento, pelo menos com relação aos bancos, essa casa nem em nome desse sujeito estaria lá, né, ou seja, estaria no registro de imóvel. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo sossegado. Então, primeira situação excepcional é essa aí trazida no inciso 2, que diz respeito aos financiamentos. Inciso 2 do artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Inciso 3, segunda situação, a pessoa está devendo. Está devendo o quê? Alimentos. Se ela deve alimentos, ela pode perder o seu bem de família? Claro que pode, né? Claro que pode, sem nenhum entrave, sem nenhuma discussão. E notem, aí nós temos uma ponderação da dignidade humana do alimentando e da dignidade humana do alimentante, né? Há uma ponderação em qual deve prevalecer nesse sentido, gente. Quais direitos mínimos devem ser valorados? E notem, eles entendem que o alimentando, né, que está, né, obviamente,
em uma situação mais fragilizada, deveria preponderar. Razão pela qual, então, tira a benesse, tira a salvaguarda decorrente do bem de família com relação àquele que deve os alimentos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Mais do que so far, so good. Vamos, então, para a terceira situação. A terceira situação é aquela em que o sujeito ele deve tributos. E tributos que recaem, que sopesam sobre o imóvel. Deve tributos? Isso. Lembre-se sempre que tributos são 3, por isso que ele é mágico, né? A gente brinca, a gente sabe que o STF adota a teoria quinquepartite, mas vamos pensar que 3, porque é mágico, é imposto, taxa e contribuição. Não paga imposto, taxa e contribuição, o que acontece? Voltados ao imóvel, ele pode perder esse imóvel, né? Então, imposto, taxa e contribuição que recai, que sopesam no imóvel. Lembre sempre daquela música do professor Maza que fala: é a lei ordinária que cria o tributo, o imposto, a taxa e a contribuição. Assim, a gente memoriza a matéria, bem como lembra também do coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Tudo bem? Um ovo, 2 ovos. Nossa, ficou a música na cabeça. Tudo bem, tudo tranquilo, mais do que so far, so good, né? E notem também, essa situação ela existe para evitar o chamado efeito em cascata, efeito em pedalada. Imagina se todo mundo começa a dever tributos, né? Ou seja, olha só o prejuízo que haveria para o Estado, né? Estado, lembrando-se que o Estado eu falo Estado no seu sentido lato, uma vez que quando a gente fala de IPTU, por exemplo, o IPTU ele tem natureza de competência o que? Municipal, né? Então, IPTU municipal, enquanto IPVA estadual. Show de bola, super tranquilo, super sossegado, né? Todo tranquilo. Vamos além, como diria então, Buzz Lightyear infinito. E além, vamos para a quarta situação aqui de excepcionalidade. O que é a quarta situação de excepcionalidade? Gente, eu pego a minha casa e eu ofereço ela como uma hipoteca. Eu ofereço ela como uma garantia. Só que daí, quando eu não pago, o que acontece? Eu viro e falo assim, não, hipoteca é bem de família, né? Hipoteca, ou seja, eu tô dando como garantia, mas você não vai poder executar, porque ela tá atrelada ao meu patrimônio mínimo. Gente, não pode fazer isso. Por que não pode? Porque isso ofende um dos conceitos parcelares da boa-fé, né? Conceitos parcelares da boa-fé, isso. A boa-fé, gente, ela pode ser valorada numa acepção subjetiva, intrínseca, né? Que diz respeito à mentalidade, e objetiva, comportamento de acordo com a boa-fé estabelecidos pela norma. Um doutrinador português chamado José Ascensão, ele traz os conceitos parcelares. Dentro desses conceitos parcelares, por exemplo, nós podemos ver a suppressio e a surrexio, podemos ver, por exemplo, o princípio do tuco hoc, né? O duty to mitigate the loss. E o que me interessa? O que me interessa é o chamado venire contra factum próprio non potest. Não potest, prof. Não potest. O que é isso? É o seguinte, esse comportamento contraditório, ele é indevido, porque ele ofende a boa-fé, tudo bem? Então ele obsta comportamentos contraditórios. Como que você me dá um bem em garantia e depois quando vai ser executado você fala que não pode executar? Que putaria é essa, né? Que sacanagem é essa? Deixa de sacanagem. Não tem só de sacanagem só na fuleiragemzinha. Então é essa a ideia aqui existente, é essa a ideia aqui a vida. Não tem como você ofertar em hipoteca e depois retirar buscar, obviamente, a manutenção da sua salvaguarda, uma vez que haveria um venire contra factum próprio non potest, uma lesão ao princípio da boa-fé. E notem, né? Notem o quê? O direito civil, na sua essência, ele tem 3 institutos essenciais, ou seja, ele tem 3 metaprincípios. Quais são esses metaprincípios, ou princípios mais basilares do direito civil? São 3. Primeiro, a gente pode falar da operabilidade, né? Ou seja, normas que muitas vezes sejam melhores trabalhadas pelos juízes, né? Segundo, sociabilidade, da onde a gente extrai a função social do contrato, né? E tudo mais, que pode, inclusive, mitigar o princípio do consensualismo. E, derradeiramente, eticidade. É dessa eticidade que nós extraímos essas noções, por exemplo, de boa-fé, né? Lealdade e tudo mais. Dito isso, vamos para a quinta situação. Qual que é a quinta situação? Gente, a quinta situação, o quinto inciso, também trazido no artigo 3º da Lei 8.009 de 90, ele fala daquela compra de um imóvel decorrente de valores, oriundos de crime. Ou seja, o sujeito pratica o crime, o sujeito é criminoso, é smooth criminal, como diria Michael Jackson, né? Ou seja, ele é um sujeito, da bandidagem, pratica atos deletérios. O que é crime? Só lembrando,
lembrando, crime é fato previsto em lei, tipicidade, contrário ao ordenamento jurídico, licitude, que nos traz uma certa censurabilidade, culpabilidade. Crime é tique, fato típico, ilícito culpável, né? Todo professor tem. O sujeito pratica vários crimes. Em razão dos crimes que ele pratica, ele tem o dinheiro e ele compra um imóvel. Ele pode perder esse imóvel, pelo menos a garantia do bem de família? Claro que pode, porque obviamente nós não podemos, né, salvaguardar e proteger atividades ilícitas, não podemos salvaguardar e proteger atividades espúrias. Tudo bem, tudo tranquilo. E o último inciso, né, é o inciso que fala do fiador. Fiador, prof, fiador, né? Lembrando-se sempre que fiador vem de fide. Fide significa fé, né? Na mesma palavra que vem fiança, fiança vem de fé, confiança com fé, não é isso? É com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Show de bola, tudo tranquilo. Por que fiador vem de fé? Porque se a pessoa não paga, o que acontece? O fiador, que ele é o responsável por arcar as custas daquele que deve. E ele, fiador, pode pagar de que maneira? Perdendo seu bem de família. Ou seja, é uma exceção à inalienabilidade. É uma exceção à impenhorabilidade. O fiador pode perder bem de família. Tomem muito cuidado com isso, tudo bem? Dito isso, terminamos o estudo do Instituto do Bem de Família e deixo desde já para vocês um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.